do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. Regina Apostolorum, Ora para nós. Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, antes de começar a reunião, eu peguei esse texto aqui. Sentido mais profundo do que é apostolado. Todos nós estamos chamados a fazer apostolado. É estar unidos em torno de um ideal. É o que nos faz nos reunir aqui. Em torno de um ideal. Qual é esse ideal? É a grande batalha invisível e superior dos amigos da cruz. É o que queremos ser. Depois eu corrijo, ele ficou grande. Ah, tá. Os demônios se unem para perder-vos. Essa frase é de São Luís Maria Griot de Montfort. Uni-vos para derrotá-los. É o que nós estamos procurando fazer aqui. E é preciso formar esse bloco, que aí é comentário do Dr. Pino, que é o maior impacto que se pode dar contra o adversário. Nisso está o que é de longe o mais eficiente na luta revolução e contra-revolução. Não sei se está claro. Nós vamos tratar hoje, depois daquelas várias reuniões sobre a RC, sobre preparação para estudar o livro Revolução e Contra-Revolução, nós vamos estudar hoje o capítulo 1. Agora, antes de entrar aqui no capítulo 1, eu vou dar uma definição de ensaio. Eu tirei até da internet essa definição literariamente. Eu escrevo um livro, escrevo uma tese, escrevo um romance, escrevo uma poesia. São gêneros literários. Agora, há um gênero literário que se chama ensaio. E o Dr. Plínio fez aqui, no livro Revolução e Contra-Revolução, um ensaio. Agora, o que é bem um ensaio? Vamos lá. É um texto sintético, pautado do ponto de vista do autor, sobre determinado tema. Ele pegou a história, pegou a filosofia da história, a teologia da história, como historiador que ele é, ele fez esse ensaio. Ou seja, é uma colaboração que ele está dando para reflexões críticas, visando o enriquecimento do debate entre estudantes, cientistas e acadêmicos. E ele fez com um fim a mais, de unir em torno do que está aqui a obra que ele ia realizar, que foi a fundação da TFP, e em torno da TFP nós ficamos unidos para fazer aquela grande batalha contra o adversário. Está claro isso, não? O que é o ensaio? Por isso que é um livro, é um tema sintético. Então, o primeiro capítulo, por exemplo, que nós vamos ver, são 2 parágrafos, maiores, mas são 2 parágrafos. Ele não vai expor mais do que isso, porque é uma obra sintética, naturalmente falando. Tá bom? Então é o capítulo 1 que nós vamos ver. O livro, tá? Ele coloca: crise do homem contemporâneo. As muitas crises que abalam o mundo odierno, do Estado, da família, da economia, da cultura, etc., não constituem senão múltiplos aspectos de uma só crise fundamental, que tem como campo de ação o próprio homem. Então, todas essas crises são derivadas de uma grande crise fundamental, não? Básica, elementar, que tem como campo de ação o próprio homem. Então, vamos prestar atenção por que é do homem. Porque o que nós visamos reformar não é
basta reformar o Estado, para reformar a família, para reformar a economia, a cultura, etc. Não vai ser possível reformar isso sem antes reformar o homem, tá bom? Claro, senhor. Em reformar pode-se entender corromper. Hein? Nesse caso, o reformar aí pode-se entender corromper. Não é corromper, não. É reformar no sentido de o homem está numa forma má, péssima, então ele tem que ser recomposto, refeito, mas enfim, é mudar o homem, mudar a mentalidade do homem, tá bom? Porque o homem em si que está em crise. Em outros termos, essas crises têm sua raiz nos problemas de almas mais profundos. Problemas de almas do homem, que é o homem que tem alma. De onde se estendem para todos os aspectos da personalidade do homem contemporâneo e todas as suas atividades. Então, ele abrange o homem como um todo, tá bom? Ainda tem outro trecho. Então, aqui está afirmada, ou seja, nesses parágrafos que lemos no primeiro capítulo, a primeira das nossas teses, que é uma crise do homem inteiro, e uma crise que o pega em suas maiores profundidades, que são as profundidades religiosas. Tá bom? Não é o homem enquanto social, o homem enquanto animal político, não. É o homem enquanto criatura de Deus que ter essa relação, essa ligação com Deus, tá bom? Que é o lado religioso. Vamos lá, outro. Então, diante dessa posição, existe uma posição errada do heresia branca. Eu não sei se os senhores já têm noção do que seja uma heresia branca. Uma pessoa que não é herege, explicitamente formal, mas é uma pessoa, é um católico que tem uma visão distorcida da religião, para ser muito sintético também. Uma piedade distorcida. Uma piedade distorcida. E como ele tem essa visão distorcida, tudo dele vai ser distorcido. Ele pode até ter um bom espírito, mas esse bom espírito dele vai ser falseado pela maneira como a qual ele pensa e age, em consequência daquilo que ele pensa. Então ele pensa que rezar, por exemplo, para que a oração tenha unção, ele precisa sentir como que umas cócegas no coração, porque derramar lágrimas, não é necessário. O homem, a religião católica pode até derramar, mas tem que ser, sobretudo, uma coisa racional, tá certo? É uma ação da vontade. Ação da vontade, senão não tem valor, tá bom? É aquela frase que explica bem a frase do Camões, do Lusíadas. Você sabe ela? Qual dela? No canto 7. Não há inimiga mais fera do que a piedade falsa da sincera. Entenderam? Não há inimiga mais fera, tem outra palavra mais dura e fera que eu esqueci, do que a piedade falsa da sincera. Então, o maior inimigo que existe do católico verdadeiro é o heresia branca, porque ele distorce sem pregar uma heresia, distorce, ele confunde as coisas e lhe arrasta as pessoas de uma forma muito mais eficiente do que um herege que chega e prega alguma coisa contra a doutrina, entendeu? Falsa piedade, né? Falsa piedade. Então eu coloquei aqui, para simplificar, para esse tipo de católicos, com a visão restrita, ou seja, que nós chamamos de heresia branca, a vida humana estar ordenada bem não é de grande utilidade para a salvação das almas. Ele acha que não precisa, a sociedade está funcionando bem, o Estado está funcionando bem, as instituições funcionando bem, porque basta a piedade dele. Ele com Deus, ou ele diante do santo da devoção dele,
com as novenas dele, ele vai resolver tudo. Não vai. Por exemplo, a arte enquanto arte, ela precisa estar bem ordenada para facilitar, evidentemente, a compreensão completa e para bem da salvação, não só dele, mas de todos os seres humanos. Isso não é uma coisa muito útil para a salvação das almas, é utilíssimo, nós vamos ver. Então a visão que ele tem é essa, é errado, tá bom? Nós não podemos incorrer nisso. E ensinar para outros que também não podem incorrer nisso, tá bom? O nosso apostolado deve frisar isso. Você podia dar um exemplo disso aí? Sou lobo. Digamos que se eu conhecer alguma pessoa heresia branca na sua vida, Já conheci várias. várias. O senhor imagina se ela dissesse para todo mundo tentar se convencer e formasse um grupo de almas como ideal para pregar aquilo. Olha, não adianta fazer nada, não adianta preocupar com pintura, com a arte, com a escultura, com as instituições, com o Estado, com a forma de governo, porque nós resolvemos tudo só rezando aqui a nossa novena a Santa Gertrude, a Santa Filomena. Quer dizer, está muito bem rezado, ninguém vai condenar a oração dele, mas não vai resolver. Está falsificada essa visão. Então é preciso do homem mostrar a sua ação apostólica. Não só pregar, mas fazer dela uma realidade da sua vida e da vida social. Tá bom? E é uma característica da heresia branca exatamente as pessoas se preocuparem muito mais com a piedade dela e não preocupar, por exemplo, com a crise na igreja, com o apostolado, com, nenhuma ideia com de as outras apostolado. Pessoas, entendeu? Mas se ela quiser só a fazer salvação apostolado, da alma dela. Isso, preocupar, eu vou à missa ali, confesso todo mês, ou se não, uma visão pode ser Nesse também que ele tenha uma ideia assim, um pouco mais ampliada de uma, digamos que a paróquia que ele frequenta tem uma congregação mariana. Então, aquele apostolado ali dentro da sacristia ou em volta da igreja basta para a salvação das almas de todos os fiéis. Pode ser que quando não existia a revolução, se cada paróquia fizesse isso, estava muito bem, talvez as coisas funcionassem porque havia uma comunhão dos santos entre essas almas boas. Mas se ele tivesse essa visão muito circunscrita, e os vizinhos também, por sua vez, isso nunca se daria, porque eles estavam com a visão falseada da vida. Eles têm que fazer um bloco só, pela comunhão dos santos, todos procurarem ser santos, e aí tudo que o homem fizer a partir daí, por amor a Deus, as coisas vão sair bem. Então, isso tá claro para o senhor agora? Está claro. Para frente. Isso? Não. É outra? Aqui é sobre a economia. Nós vimos a religião. A economia estar bem ordenada não é muito útil para a salvação das almas. Então vamos saber se o Paulo Guedes fez, que o Haddad está fazendo, se o dólar está não sei a quanto, se a Bolsa de Valores está dando mais de 100 mil pontos, está dando menos. Quer dizer, isso para nós não interessa. O que interessa é a nossa vida religiosa particular. O que é útil para a salvação das almas é ir à igreja, ouvir os sermões, participar das associações católicas da paróquia e fazer aquele apostolado circunscrito. Isso aí é o que basta para o heresia branca. Eu estou mostrando o seguinte, nós não nos associamos à heresia branca. Nós, pelo contrário, nós a combatemos. Por quê? Porque ela tem uma visão falseada da religião. Certo? Outro. Agora, vimos a heresia branca assim por alto. Agora vamos ver, por exemplo, a visão dos monarquistas deformados. Porque há os bons monarquistas e há os monarquistas deformados. Como esses monarquistas deformados vêm... Só um minutinho, só falar uma coisa que é muito importante da heresia branca também.
é aquela postura que é muito comum hoje, que as pessoas falam assim, Deus é bondoso, então Deus não vai fazer coisa. Isso é heresia branca, esquece. Deus é amor. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Então, Deus não vai nos ajudar, mas esquece que Deus é justo também. Então, eles dão valor só na bondade, numa questão coisa, esquece a outra, que é a justiça. Errado, né? É uma visão desequilibrada. Isso também é heresia branca. É esquecer que existe tudo, além de bondade, existe justiça. Porque é o seguinte, Claro. uma pessoa que hoje eles falam muito, né? Que vai mandar o inferno, na última hora Deus perdoa, porque Deus é bom, não sei o quê. Isso aí esquece ao lado da justiça e leva muita gente pro lado errado, né? Porque se confunde caridade com caridade cristã com bondade, né? Porque se Deus que uma pessoa passa a vida inteira dela ali, cumprindo os 10 mandamentos, fazendo sacrifício, fazendo isso aqui, chega lá e vai receber o mesmo prêmio do que um que passou a vida inteira. Isso não é muito justo, né? A vida inteira largada, pecando, não sei o quê. Bom, Essa aí é só uma característica muito, muito importante do heresia branca. o que um monarquista deformado pensa? Eu sou monarquista, mas procuro ser da maneira que deva ser, e não como muitos a deformaram. A crise do mundo contemporâneo é uma crise política. Ele só vê por esse lado, é uma crise política. Restaurada a monarquia, está tudo resolvido. Seja com que rei, com que rainha for, mas se restaurar a monarquia, está tudo resolvido. Crise econômica, crise cultural, social, enfim, tudo estará resolvido. E há muitos monarquistas que pensam assim, infelizmente. Não só monarquistas, mas vamos ver ainda outros campos. Não vamos esgotá-los, evidentemente, mas vamos ver outros campos que pensam de maneira errada, que têm essa visão do homem de uma maneira errada. Só pensa na política, na economia, não pensa na religião. Não pensa na religião, que é o principal, tá certo? Então, essa pessoa também erra quando acha que, uma vez restaurada a monarquia, estará tudo resolvido. Como se na Inglaterra, pelo fato de existir uma monarquia, não houvesse problema, não houvesse revolução. Pelo contrário, lá existe a revolução tão ou mais profunda do que em muitos outros lugares. Não sei se eu vou falar lá na frente de direita. É o Espanha. mesmo erro do direito. Vai falar? Sim, vou falar. Então, deixa pra lá. Então, bom. Nem se fala. Depois vamos ver outros campos, exatamente, para frente. Então, se com essa visão, bastaria que nós todos trabalhássemos pela monarquia e acabou, não precisa fazer mais nada. É uma posição, como os senhores estão vendo, profundamente diferente da nossa. Para nós, repito, até está em negrito aqui, o problema é um problema religioso, é aquilo que nos liga a Deus. E Deus, ele se liga a nós. O problema, além de religioso, ele é filosófico. Ele é cultural, ele é social, ele é político, ele é econômico. Tem um mundo de aspectos, mas o aspecto fundamental é o moral. Consequência do primeiro. É o religioso, está certo? E por isso, nossa obra é uma obra fundamentalmente moral e religiosa, apesar de nos apresentarmos como uma entidade cívica, de católicos leigos. Não há incompatibilidade com isso. Foi a vocação que o Dr. Plínio teve e que ele, na medida do possível, procurou fazer apostolado no sentido de conseguir discípulos, não? Que o seguissem ensinando essa filosofia ou essa visão que ele teve da história, que nos parece muito, nos parece que toda ela é verdadeira, porque ele foi como que um limpa-trilhos. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, falou, o caminho a seguir é esse, não há outro, diante das circunstâncias e do tempo em que ele viveu. Tá bom? Outro. Aqui vem a falsa direita, a visão errada do nazifascismo. Como resolver o problema do mundo de hoje.
Nós vamos ver teologia da libertação, visão dos comunistas e outras. Os fascistas e os nazistas, nós os chamamos de falsas direitas, porque eles se apresentaram ao mundo como contrários ao comunismo, sobretudo na década de 20, 30, 40, até o final da Segunda Guerra Mundial. Os fascistas e nazistas acham que o nazismo é uma cultura nova, que toma o homem inteiro. Agora, isso eles têm razão. Nós estamos aqui, a crise é do homem, então toma o homem inteiro. Até aí nós estamos de acordo. Se quiserem, é uma filosofia nova. Se quiserem, até uma religião nova, porque o nazifascismo, por muitos aspectos, tem lados religiosos. Pode ser tudo, isso é o Dr. Pídio comentando, pode ser tudo isso junto. Filosofia, religião, cultura, é um conjunto de coisas erradas, de visão errada do mundo que eles têm. E que é preciso realmente resolver a crise contemporânea mudando o homem completamente. E de todo. Eles queriam mudar o homem, e querem mudar o homem, se a doutrina deles ainda tivesse alguma força. Mas tudo isso feito fora e longe da Santa Igreja, é claro. Isso é uma coisa que eles não diziam, que eram católicos apostólicos romanos. Isso é uma coisa que eles não diziam, que eles pregavam a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não. Então, é todo mundo que eles construíram, tirando a Igreja Católica e do tabuleiro. Então, a visão é erradíssima. E a partir de um erro fundamental de doutrina, aí não há descalabro que chegue para eles, não, em todos os campos, para frente. O nazismo e o comunismo também unem a reforma do homem, do Estado, da economia e tal. Então, até aí de acordo. O nazismo ressuscitou, mas como? Fora da igreja. Por exemplo, o nazismo ressuscitou os deuses pagãos da antiga Alemanha. Isso é uma questão de quem estuda e aprofunda a história do nazismo, se vê. E o comunismo é, antes de tudo, uma seita filosófica. Aqui já não é o nazifascismo mais, é o nazicomunismo. Então, junto com o comunismo, é a outra face da medalha. É, antes de tudo, uma seita filosófica, materialista, ateia e hegeliana. Isso já é o comunismo que completou, né? Ele é uma seita filosófica, e pode até aproximar-se de uma religião, mas como eles se dizem ateus, então fica apenas no campo da filosofia. Ele é materialista, exatamente, porque ele não acredita em Deus, ateia também. São quase as palavras assim que uma vão completando a outra. E hegeliana é aquela do evolucionista, tese antítese da dialética comunista. Tese Dialética materialista. Tese e antítese formam uma síntese, por sua vez se divide em tese e tira, e aí vai. Sabe quem que é Hegel, né? Sim, sim. Sabe. Os estudiosos aí sabem. Tem mais ou menos ideia de quem foi Hegel. Para frente. Posição errada dos integralistas. O integralismo foi uma versão nacional, uma versão brasileira do nazifascismo. A Argentina foi sob a capa do nacionalismo. Eles vão pegando um pouquinho cada país e vendo o que pegava mais. Argentina virou peronismo. Peronismo. Em Portugal virou Salazar, salazarismo. Na Espanha virou aquele franquismo. E assim por diante. Foram várias versões. E aqui no Brasil se tornou integralista. O doutor Plínio até teve... Integralista e trabalhista também, né? Porque o Getúlio Vargas também era... trabalhista. Mas ele copiou, por exemplo, muita coisa. Carta do Mussolini, cara. Aquela carta do trabalho, o INSS, Instituto Nacional da Previdência Social, que é bem igualzinho, até a sigla ele aproveitou aqui. O estilo arquitetônico, um mundo de coisa. Os integralistas pensavam assim também. Plínio Salgado, com quem o senhor Dr. Plínio logo se desentendeu,
Ele era mais velho que o Dr. P. Corrêa de Oliveira, o disciplina Salgado, mas o Dr. P. chegou a conversar com ele. E então ele escreveu um livro chamado A Quarta Humanidade. O que seria essa Quarta Humanidade, meu Deus? Que era uma espécie de RCR deles. Como isso aqui, como esse livro funciona para nós, ele escreveu um para funcionar para o mundo que ele idealizava. Ele sustentava a tese de que houve a humanidade politeísta, primeiro, depois a segunda humanidade monoteísta, uma terceira humanidade ateia, que seria, digamos, a ateia comunista, e a quarta humanidade seria o integralismo. Eu acho que seria, integrava tudo isso aí, punha no liquidificador, não é isso? E integrava tudo e fazia uma soma de tudo isso. E o denominador comum seria o integralismo. Está resolvido o caso. Ou o resultado, né, dessa equação aí, ou essa liquidificação de todas essas humanidades estaria na correta, na certa, que é a deles. Quer dizer, é uma nova religião que eles queriam fundar, em função da qual se estruturaria um outro homem e uma outra civilização que não é a civilização católica, certo? É claro? Posição errada, vamos chegar agora, vamos nos atualizando, não? Dugin, Putin, esse Putin, ele é um homem que está chamando a atenção do mundo, mas sobretudo na Europa, toda essa falsa direita, toda ela apoia o Putin. Por quê? Vamos ver. O Putin, por sua vez, se orienta por esse guru aí chamado Alexander Dugin. Agora, por que nós o acusamos de estar... Não, volta, por favor. Por que ele está errado? Ele está errado, nós veremos em seguida. Ele rejeita a Igreja Católica e a civilização cristã em favor da religião. Primeiro, a religião ortodoxa russa e do eurasianismo. Eu mesmo não abarco tudo que está aí, porque eu não conheço a religião ortodoxa, mas o senhor Loreno já falou muito dela para nós, e eurasianismo, o Celso tem alguma coisa a dizer dessa visão dele eurasiática? A centralização, em vez de ser europeia, agora é que senta ali, né? Em vez de centrar-se no Vaticano, na Europa Ocidental, ela mudaria o eixo dela para a Eurásia. Seria, em vez de lá, porque seria não. A Rússia, ela está entre Europa e Ásia. Eurasiana, a Rússia. Depois, São Paulo, o Putin se apresenta como um opositor dos homossexuais, um opositor do LGBT, opositor do... Certo. De todas essas corrupções. Então, sobretudo na Europa, vê ele como um grande restaurador de todas essas porcarias. Como eles viram no Hitler, que era criticava evidentemente alguns pontos errados, protuberantes, e como viram no Mussolini, como viram no Salazar, como viram no Franco, etc. Mas a ideia do Dugin é justamente essa. A ideia do Dugin é essa, a teoria a quarta teoria política, é articular todas esses movimentos fascistas e o comunismo em si, o comunismo russo em si, articular todo esse socialismo, né, dentro de um único movimento que também vai envolver não só a religião ortodoxa, mas também vai querer abarcar a religião católica e a religião islâmica, ou seja, criar um movimento... É uma íntegra, né? É o integralismo. Que pretende integrar tudo contra o que seria, teoricamente, o mundo moderno, né, degenerado, que eles acusam, mas em si o movimento deles... mas tudo fora da Igreja Católica, exatamente. Fora da Eurasiana. Análise das notícias. Olha aqui, para se ter uma ideia de que o Dugin é esse homem aí. É o Rasputin moderno. Exatamente. Alguém já falou do Rasputin? O que esse homem inspira de catolicidade? Nenhuma, né? É um homem frio,
parece de fato um guru desses assim que se fez quase um nada na Índia e tem esses pensamentos e influencia de fato todo o mundo. Não é, por exemplo, a fisionomia de Plínio Corrêa de Oliveira, a fisionomia de um desses santos que nós estamos vendo Mas aqui. faz lembrar muito o Rasputin. Né? Ah, faz lembrar. E o Rasputin era falado que ele adivinhava o pensamento dos outros. Os homens demoniados. Eles falavam disso dele. Né? Isso aí eu não sei se eles falam. E de fato ele era um guru daqueles czares, infelizmente. Ele se deixava se enlear por eles. Então, para frente. Como é que chama lá o Monsieur Viganó? Até o Monsieur Viganó caiu na dele. Desse pode tudo. Não, isso é para ver exatamente Mas todas essas posições falseadas que nós vimos. Tinha que incluir o Dugin pela importância que ele está tendo atualmente no mundo inteiro, na opinião pública. Então, a gente fica assim, tentando mostrar o perigo maior está na enganação dele, do que o que a gente pode apalpar. Olha como eles confundem um presidente mau com o país. O presidente está mal lá, não sei. Pode ser que o Zelensky seja uma porcaria mesmo. Mas a questão toda é que ele está invadindo um país. Isso, independente de quem for o presidente, nada justifica. Não, e depois um país que tem valores. Mas tem valores. Exatamente. E um país mais católico do que a própria Rússia. Claro, e são unidos a Roma e tudo. A solução para o Ocidente liberal, decadente, promotor da Quarta Revolução, está na conversão. Isso está aqui no livro Revolução e Contra-Revolução. Está nas promessas de Fátima. Realmente, direita sem ser católico verdadeiro, não é falar que é católico. Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Tem que ter qual o princípio que norteia a direita? O princípio Logo, católico. Putin representa a falsa solução. Então, é difícil, por isso nós estamos aqui nos precavendo, tá bom? Isso tudo faz parte daquele primeiro capítulo que nós começamos a dar de Revolução e Contra-Revolução, a crise do homem contemporâneo, tá certo? Tá E o mais difícil, São Paulo, é convencer esses direitistas, né, de que Putin é a falsa solução. Porque eles creem no Putin a solução para a crise contemporânea, não? Um dos papéis... E é difícil convencer esse pessoal. Um dos papéis preponderantes da TFT, que o Dr. Plínio fez de vida, era exatamente mostrar essas ciladas que eles iam fazendo contra a posição correta, contra a posição católica. E até deu uma comparação uma vez, essas campanhas que ele fazia, muitas vezes era quando o sujeito vai subir num ônibus, por exemplo, ele está com um pé ainda no meio-fio e outro no degrau do ônibus, vem um e vai pegar a carteira dele, né, no bolso aqui de trás, vai puxar a carteira. Ele falou, nessa hora que ele está pondo o pé e o outro está levando a mão, a gente tem, olha o ladrão, pronto. Você salva a pessoa que ia perder a carteira, porque o sujeito toma um susto, falou, tem gente olhando, e gritou, pega o ladrão. Aí ele desiste e corre esse muro. Então nós temos que fazer isso. Agora, uma coisa pior, na Europa a influência dele é maior que aqui no Brasil. Muito mais. Na Europa é uma coisa impressionante a direita europeia, como é que está e foi a grande parte para essa coisa do Putin. É porque justamente o que eles argumentam lá na Europa, São Paulo, esse pessoal, digamos, é o seguinte, não, o Ocidente está podre, está corrompido, né? Precisa de uma reforma. Você vê o seguinte, toda a questão da LGBT, toda a questão dos homossexuais, e o Putin é contra isso. Eles dizem que é contra, mas Diz que é contra, mas é mentira. Eles dizem que é Mas contra. eu acho que essas pessoas que. Eu acredito que essas fácil pessoas acreditar. que querem acreditar nisso, muito na França, na Itália, são pessoas que também rejeitam a igreja. Eles querem uma solução política sem a igreja. Exatamente. Porque Sem religião. eles não querem se comprometer. Eles querem uma solução laica. Eles não querem fazer a reforma dentro de si e daqueles que o cercam, da sociedade. Não? Então, outro lado da questão, a teologia da libertação. Essa não saiu da igreja, nem estava fora da igreja. Ela nasceu dentro da própria igreja. Para quê?
para dizer que ela, na verdade, ela une religião e política. Mas por quê? Porque ela não saiu da Igreja Católica. Ela pretende que o Evangelho fornece, ela está segura, quer dizer, afirma, seguro eles não estão porque eles têm que falsificar muito, elementos para a implantação do socialismo e do comunismo. Ou seja, eles querem tirar da Sagrada Escritura, do Evangelho, a doutrina que vai justificar o comunismo e o socialismo. Essa é a teologia da libertação. Mas eles veem também que a religião é importante e se une à política para fazer esse jogo. Mas também é uma visão completamente errada e uma das piores, porque ela nasceu dentro da própria igreja. Para frente. Quer ver a união, essa união da teologia da libertação? Aqui está o Lula, quando era sindicalista ainda. Aqui está o Frei Beto, esse famoso Frei Beto aí, que é mineiro. Teologia da libertação. Ele segurando o microfone do Lula, assim, essa foto quando ele é menor, a gente dá para ver, ele pondo a mão no microfone, soprando no ouvido do Lula o que ele deveria dizer ao microfone. Frei Beto morou 2 anos com o Lula, enquanto sindicalista do São Bernardo, para doutriná-lo, para fazer o Lula. Então o Lula é um produto dessa teologia da libertação, da comunidade de base, dos católicos progressistas. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele tinha estrela, um carisma, e tem. E o Frei Beto fazendo a cabeça dele, o instruindo, como ele deveria agir, o que ele deveria dizer. O Lula é produto dele, sob orientação do Dom Umes. Na época não era bispo, mas a parte. O Dom Umes abençoava e facilitava tudo. Abrigou eles, os dois no mar, financiado ou tutoriado por Dom Umes, para criar o Lula. O Lula é feito quase que na sacristia lá do Dom Umes. Foi combinado, o Dom Umes combinou com eles que quando eles fizessem greve, se viesse a repressão que eles chamavam, não? Forças do exército, da polícia para reprimi-los, que eles corressem para a catedral. E, de fato, eles fizeram isso mais de uma vez. Faziam a greve, quando a polícia tinha notícia que a polícia viria, eles fugiam para dentro da catedral. Isso é que quando eles moraram juntos, era patrocinado pelo Dom Umes. Claro. Então, a Dom Umes facilitou tudo isso e ajudou a propagar debaixo do pano. O Lula foi feito, né? Bom, nós temos uma outra questão. É a nova ordem mundial. É um outro título, não? Mas quanto é falada essa nova ordem mundial nos dias de hoje? Ela visa mudar o homem, de fato. Está tentando, já mudou muita coisa. Para pegar um homem medieval e pegar um trapo desses que andam pela rua aí, cheirando crack, sei lá o que, todo tatuado, com as vestimentas mais estranhas, com os comportamentos morais mais estranhos, que já mudou uma enormidade, mas quer mudar radicalmente isso. Nós estamos querendo mudar, não é a essência do homem, mas muita coisa daquilo que ele se deixou levar, dos acidentes que o levaram a essa despersonalização, a esse quase um sub-homem, não? Porque ele como que renuncia a sua vontade, a sua inteligência para viver quase dos sentidos. Não se trata apenas do controle externo dos cidadãos. Ela quer estabelecer o chamado novo normal. Não, isso vai ser normal, mas é uma coisa nova. Não é o que nós vivemos daqui para trás. É o que nós vamos viver daqui para frente. Isso vai ser normal, porque o computador é isso, aquilo, outro. Os costumes mudaram, a religião mudou, a moral mudou, tudo é novo, mas vai ser normal. Então, qual é o nosso ponto de atrito com eles? Eles concordam que é preciso mudar o homem. Nós concordamos também que de fato o homem é o nosso objetivo. O atrito vai aparecer mais adiante.
e que para nós a solução é católica. Nós já dissemos isso. Para eles é uma solução filosófica, laica, panteísta, gnóstica. Isso aqui comportava até esse ponto, que solução filosófica eles procuram, que ela é laica, ou seja, desligada de qualquer religião, que é panteísta, merecia uma explicação, e gnóstica também merecia uma explicação. Mas Mas agora, laica com panteísta e gnóstico tem contradição. Está ligado a uma religião panteísta e gnóstica. Né? Exatamente. Mas eles falam que é laica. Exatamente. Dizem. Fala que é laica. Mas enfim. Santo Agostinho diz que o coração do homem foi feito para o amor de Deus e se agita inquieto enquanto não repousar em Deus. Esse princípio acho que já é claro, conhecido por todos nós. Então, poderia dizer que o mundo foi feito para viver em uma ordem determinada por Deus. A reunião dada aqui pelo Sr. Celso Machado sobre os planos da criação, ela foi muito oportuna nesse sentido. Se o mundo não viver dessa ordem determinada por Deus, não dá certo. Foi a partir da decadência da Idade Média aos nossos dias, deu tudo errado. Por quê? Porque os homens infringiram essa ordem e vão infringindo cada vez mais à medida que a revolução progride. E delira inquieto enquanto, no caso, vai ser o mundo, vai delirar-se inquieto enquanto não se estruturar segundo esta ordem pretendida e querida, desejada por Deus, tá bom? Outro. Deus, autor da natureza, organizando-a como organizou, o que ele fez? Ele impôs implicitamente ao homem que não estruturasse sua vida contrariamente a ela. E foi, infelizmente, o que o demônio procurou fazer, e o homem foi na lábia do demônio. Qualquer alteração da imutável natureza das coisas é indiretamente uma revolta contra Deus. Não precisa de eu chegar e blasfemar, né? Basta eu pregar, por exemplo, a ecologia, essa ecologia estúpida, essa ecologia radical, para eu estar fazendo me manifestando revoltado contra Deus, contra os planos de Deus. E assim por diante. Tocamos aí no pivô da questão, a parte central, né? É o que faz girar tudo. Do que se precisa é de uma reforma do mundo, mas a reforma do mundo supõe a reforma do homem. Enquanto o homem contemporâneo for o que for, quanto maiores forem suas obras, maiores serão as ruínas que ele acumulará em torno de si. Porque ele está construindo um mundo de fantasia, um mundo de... E depois com bombas atômicas, com mísseis, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. No dia que isso se voltar contra ele, liquida ele mesmo, né? Seria quase o fim da sociedade. Chegamos ao final, não? Seu poder será o agente de sua própria destruição. É verdade. O poder do homem será o agente de sua própria destruição. Esse mundo está infeliz, ele é incrédulo, egoísta, sem moral nem princípio de qualquer espécie, não poderá organizar de uma maneira durável. Ele contagia com sua moléstia todas as suas obras. Aqui vem um exemplo bem concreto, a argamassa, isso que a gente faz as paredes, os muros, com que unimos as pedras de nosso edifício, contém dinamites. Então, de quando em quando, coloca uma dinamite aqui, o pedreiro está fazendo, coloca uma aqui de um tijolo desses furados, deixa uma, deixa outra. Na hora que explodir, começa uma panela de pipoca, cai tudo. As traves sobre as quais esteamos nossas casas, elas estão com cupim, elas vão ruir. Amanhã virá sobre nós a justiça de Deus, e então se verá que tudo será ruim. É o que nós esperamos do mundo moderno. Isso aqui, para recomeçar o reino de Maria, vai ter que virar ruína, para começar um novo mundo.
porque, humanamente falando, não há mais solução. A contra-revolução não tem meios nem tempo para fazer um trabalho de destruição de 500, 600 anos que a Revolução fez. E, portanto, nós temos que contar com essa intervenção direta de Deus e afirmada em Fátima de que viria esse reino de Maria, mas sobre as ruínas deste mundo moderno, deste mundo ateu, deste mundo igualitário, deste mundo gnóstico. Tem mais um? Não, várias nações serão aniquiladas. Pois é. Então, praticamente tudo aniquilado, vai começar do zero. Em outras palavras, a sociedade sem Deus ela não se sustenta, ela vai entrar em colapso. Isso aí é claro, porque a ordem é o que Deus criou. A anti-ordem é o caos. E o caos leva a determinar. Como o homem, Fatalmente a ruína. Não tem jeito. como o homem construiu coisas perigosas, como as bombas atômicas, tudo que essas obras deles, que aparentemente são vãs e são revolucionárias, virão contra ele mesmo, como instrumento do castigo de Deus. Seriam as causas segundas que ele mesmo construiu contra si. A corda com a qual ele vai se enforcar. Nossa Senhora em Fátima chamou os homens à conversão, à penitência, à mudança de vida. E como consequência viria a paz, a conversão da Rússia, o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Foi o que ela pediu. Então não há outra saída. Tá bom? Então era isso, senhores. Eu não pretendia alongar mais, porque o que o Sr. Marcos me pediu antes aí que tratasse dessa questão. Ele já me deu outras instruções, mas nós tínhamos que entrar na matéria, porque foram feitas as 4 ou 5 reuniões preparatórias. Então hoje tratamos do capítulo 1º. Não sei se no próximo vou tratar só do capítulo 2º, se podemos saltar alguns, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, eu gostei de ver que foi bem participativa a reunião. Eu creio que ficou bem entendido, tá bem? Que horas são? 15 para meio. Nós podemos depois preparar a sala aqui, que nós temos que rezar o texto ao meio-dia. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.